Aleluia, aleluia, glórias a Deus, glórias e aleluia, glórias e aleluia, glória e aleluia. Meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Glória e aleluia. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Bendito seja o santo nome do Cordeiro de Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Meus amados irmãos e irmãs de todo o Brasil, é pela graça e bendita misericórdia que estamos de pé, pela grande misericórdia do Senhor. Eu sou o evangelista irmão Josemar de João Pessoa, capital da Paraíba, aqui nesse ministério comendo bolacha seca na beira do riacho, com muita satisfação e prazer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do tempo do fim. Já pensou, meu amado irmão, você já pensou naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo chamar pelo teu nome? Hein? Você já pensou naquela grande chamada, ele pronunciar o teu nome? Que alegria! E quanta tristeza não será para aqueles que ele não chamar pelo nome. Como será? Muitos vão ter surpresa, vão ficar de boca aberta quando chegar lá no céu e ver uma pessoa que você nunca iria imaginar que ela estivesse ali. Você vai ter uma surpresa muito grande de muitos que você pensava que ia estar lá do outro lado no inferno, mas estarão lá no céu. E muitos que você pensava que estariam no céu, mas vão estar lá no inferno. Por quê? Porque não obedeceram o mandamento do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs de todo o Brasil, eu estou aqui com um tema muito palpitante. A irmã Tereza, lá do Paraná, Maria Tereza de Andrade, ela me pediu para me falar, ela me perguntou como é que ela sabe se ela tem o Espírito Santo. Como é que ela vai saber se tem o Espírito Santo ou não? Pois ela fala língua estranha. Ela tem falado língua estranha, ela tem profetizado, mas ela não sabe se tem o Espírito Santo. Na igreja onde ela congrega, nas Assembleias de Deus, e todas as outras igrejas, essas igrejas tradicionais, ela diz que foi ensinada que você recebe o Espírito Santo quando você falou língua estranha. Quando você chorou, quando você se arrepiou feito um gato angorá, quando você saltou, quando você pulou, pinotou, embolou no chão. Eles ensinaram que as pessoas têm Espírito Santo quando falam língua estranha e quando tem esse tipo de comportamento. Ela é das Assembleias de Deus, ela congrega nas Assembleias de Deus. Mas está aí não só nas Assembleias de Deus, está pelo esse mundo, esse mundo velho, choco, chamado mundo religioso pentecostal e neopentecostal, que eles se desviaram, estão muito distante do pentecostalismo. Está muito distante as Assembleias de Deus, Batista, Presbiteriano, Universal, Igreja da Graça, Betel Brasileiro, essas denominações todas estão muito distantes do que é pentecostal. O que é ser pentecostal? O que é o pentecostal? É muito distante, não tem nem cheiro do pentecostalismo. Não tem nem cheiro do pentecostalismo. E ela me pediu que eu explicasse pela Bíblia Sagrada
e que desse uma explicação convincente. Porque o que ela tem escutado de muitos pastores é a mesma cantiga do papagaio. É a mesma coisa. Você, quando falou língua estranha, você já recebeu o Espírito Santo. E eu quero dizer para você, pastor, eu quero falar para você, pastor, que você está completamente equivocado. Você está enganado e está enganando as pessoas também. Você está enganando a ensinar errado para as pessoas, está sendo enganado também. Mas vamos pela Bíblia Sagrada. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz. Vamos ler capítulo 2 de Atos. Vamos ler outros versículos e capítulos. O que é que diz no capítulo 2 de Atos? Vamos ver aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Veja, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Você entendeu esse capítulo, esse versículo que eu li? Atos 2, versículo 1, 2, 3 e até o 4. Veja, foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam ali reunidos como Deus havia dito, falado que subisse para o cenáculo alto, porque de lá seriam revestidos do poder. E aqui eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Quais eram essas línguas que eles estavam falando? Quais? Era essas línguas de hoje, dos nossos dias, que a gente encontramos hoje aí nas igrejas pentecostais, apelidadas de pentecostais? É essas línguas que vocês estão vendo, que é a mesma coisa, é a mesma língua todo o tempo. É aquela cantiga de papagaio. Alabachúria, alabanaia, xaracalambaxandará, é a mesma coisa. É a mesma língua. Eles não sabem nem o que estão falando. Parece até que estão numa feira de banana, no final de feira. É só você olhar dentro dessas igrejas apelidadas de pentecostais e ver como é que o comportamento desse povo. Tem nada a ver com a Bíblia Sagrada aí, essas manifestações deles, não. Aqui no dia de Pentecoste, quando esse Espírito do Senhor desceu, que encheu todo aquele lugar, eles falaram outras línguas, falaram em outras línguas, eles estavam falando, lembra que no dia de Pentecoste existia ali 16 nações, 16 pessoas ali, 16 grupos de pessoas, representando cada nação. Ali tinha o etíope, ali tinha o grego, ali tinha todo tipo de pessoas. E quando Pedro começou a falar, você vai ver isso no Atos 2, versículo 37 e 38. Quando o Espírito Santo encheu aquele lugar, que eles falaram noutra língua, Pedro estava falando para aquelas 16 nações, representadas por aquele povo, aquelas 3.000 pessoas que estavam ali. Pedro estava falando em hebreu, porque Pedro era analfabeto. Pedro não falava grego. Pedro não falava etíope. Pedro não falava japonês ou chinês. Pedro não falava egípcio. Então,
Pedro começava a falar no dia de Pentecostes e o Espírito Santo traduzia. Aquelas 16 nações estavam entendendo, cada um em seu idioma, aquilo que Pedro estava falando em hebreu. O Espírito Santo ia e traduzia para aquelas nações, para aquele pessoal, e ali ia se compungindo o coração de todos. É tanto que quando, no dia de Pentecostes, naquele discurso de Pedro, de 15 minutos, você vai ver isso em Atos 2, 37 e 38, e eles entendiam o que Pedro estava falando. Eles, aquele povo, aquelas 3.000 pessoas que estavam ali aglomeradas, elas entendiam o que Pedro estava dizendo nas suas próprias línguas. Era o trabalho do Espírito Santo de Deus. O que aconteceu? E está aqui no Atos 2, 37 e 38. Atos 37. Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, recebereis o dom do Espírito. Não é o doador. Pedro recebeu aqui o Espírito Santo junto com os outros. Mas no discurso aqui, ele diz que vocês receberão o dom do Espírito. Então, essas línguas estranhas que nós ouvimos hoje, dentro dessas igrejas, como Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, a Igreja Universal, até dentro do catolicismo tem línguas estranhas, essas línguas que nós estamos vendo, de anos e anos e anos, de muitos anos, e isso não são as línguas que condiz com o Espírito Santo. Não são as línguas. Então, há um confundimento muito grande de pastores, uns homens já velhos. Agora, o problema desses homens, sabe o que é? É que eles morrem na letra. Eles se confiam na letra, porque estudaram essa coisa chamada teologia. É o evangelho teológico deles, de muitos anos atrás. E hoje está aí. Esse evangelho teológico, esse evangelho fajuto, esse evangelho de quinta, de beira de esquina, esse evangelho de final de feira de banana, porque as igrejas parecem uma feira de banana no final mais, quando não presta mais. Essa balbúrdia, essa bagunça dentro da igreja, esse falatório de língua, língua, mais língua, ninguém entende mais nada. E dizendo que é Espírito Santo. E Deus não prometeu você falar língua, porque você tem Espírito Santo, porque você fala língua. Você sabia, olha aí no Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. No Salmo 68, 18, a Bíblia Sagrada diz que os dons são dados até para os rebeldes. E também sem arrependimento. A Bíblia Sagrada que diz, não é Josemar que está falando. A Bíblia Sagrada diz que os dons são dados até para os rebeldes. Subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro e recebestes dons. Salmo 68, 18. Os dons, a prostituta pode ter dom, o gay pode ter dom, o feiticeiro pode ter dom, o ladrão fascínora pode ter dom, que é dado sem arrependimento, até para os rebeldes. 1 Coríntios capítulo 13, no seu versículo 8, a Bíblia Sagrada que diz que os dons se aniquilarão, os dons cessarão. Você vai precisar de dom lá no céu? Você vai precisar de dom lá? Então,
os dons cessarão e se aniquilarão. A Bíblia também diz, eu quero citar a Bíblia Sagrada porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra. E contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, você quer saber quem é que tem o Espírito Santo, minha irmã? Você quer saber, meu irmão, se você tem o Espírito Santo ou não? Você, minha irmã, dentro dessas igrejas aí chamadas pentecostal e neopentecostal, e que o pastor diz a você que você tem Espírito Santo quando você fala a língua. Você quer saber a verdade? Que até agora ele te enganou. Até agora ele vem te enganando e continua sendo enganado também, porque ele também foi ensinado assim. E que isso não é verdade. Você quer saber como receber o Espírito Santo? E saber se você tem o Espírito Santo ou não? Leia Atos capítulo 5, no seu versículo 32, que diz assim. Eu vou ler o 31 e o 32. O 31, versículo 31 de Atos 5 diz assim: Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador. Está falando do Senhor Jesus Cristo. Para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E a nós, o 32 agora, e a nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedece. Está vendo aí como é que se recebe Espírito Santo? Como é que se tem Espírito Santo? Como é que você sabe se tem o Espírito Santo? É só você obedecer aqui Atos, o que está dizendo aqui em Atos, capítulo 5, versículo 32. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, pastor, pastor, atentai vai isso, pastores. Pastores, o Espírito Santo não foi dado para você estar falando língua estranha. A língua estranha é um dom. Você recebeu o dom do Espírito. Mas você precisa ter o doador, você precisa ter o Espírito. Você lembra quando o Damasceno Eliezer foi buscar uma noiva lá para Isaac? Quando chegou lá na casa do pai da noiva, Abraão mandou Eliezer, o Damasceno, levar vários dons, vários dotes, presentes. Mas quando chegou lá, que foi falar com o pai daquela moça, o que aconteceu? Ela não quis os dotes, ela não quis o dom, os presentes. Ela aqui foi o dom, aqui foi o noivo. Ela estava querendo, era Isaac, ela não queria saber, ela deixou os dons lá, os dotes lá para os irmãos. Disse, eu quero saber disso não, eu quero é o doador. Então o que aconteceu hoje? Hoje as igrejas se pararam no tempo, se perderam no caminho, estão perdidas, rodando em círculos no deserto. As igrejas, a religião hoje, meus amados irmãos, o povo está num deserto só, está numa seca só, estão rodando em círculo, sem saber para onde ir, nunca encontra o caminho correto. É como Deus fez com o povo de Israel quando saiu do Egito. Levou eles para o deserto para matá-los lá no deserto, porque a incredulidade era muita. Mas o objetivo de Deus não era matar eles no deserto, era levá-los até a terra de Canaã, aquilo que ele havia prometido a Abraão. Mas o povo se desviou da palavra, o povo prevaricaram, e da mesma maneira é hoje, da mesma forma é hoje. Então, como é que você sabe, meu irmão, minha irmã, pastores, como é que você sabe se tem o Espírito Santo ou não tem? Não vá confundir. Você pode estar confundido ou confundida porque você tem o dom de língua. Você tem o dom de língua. E nem todas essas línguas
que você vê hoje são línguas do Espírito. Não vai se iludir não, porque Satanás está imitando todas essas línguas que vocês estão vendo falando aí dentro dessas igrejas pentecostais e neopentecostais. A maioria dessas línguas são convulsões de demônios. A maioria dessas línguas estranhas dentro dessas igrejas são avalanches de demônio nas pessoas, transfigurado nesse anjo de luz que fala a língua, que profetiza, que faz tudo. E o povo, os pastores, tudo, a maioria desses palermas, tudo de boca aberta aí, tudo abobalhado, uns babacões, ensinando as pessoas o que a Bíblia não ensina, o que a Bíblia não manda. Como é que você tem o Espírito Santo? De pastores a padre, papa, membro de igreja, como é que você sabe se tem o Espírito Santo? Como? O que é o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a vida de Jesus em você. O Espírito Santo é o caráter de Cristo em você. Você não tem que sair por aí e chegando em qualquer... Porque presta atenção. Veja se não é assim. Qualquer reuniãozinha que você se reunir com um crente, pode observar que tem algum que quer logo se amostrar, quer logo aparecer, achando que já tem Espírito Santo, já começa logo a debulhar e destilar a língua estranha. Começa aquele desfile de língua estranha. Pode observar se não é assim. Reúne aí um pessoal desse aí, esse pessoal assembleando para você ver como é que é, essa balbúrdia que eles fazem. Reúne aí como é que eles fazem. É uma balbúrdia, irmão, é uma bagunça geral. Como é que você vai saber se tem o Espírito Santo? A vida de Cristo em você. A tua vida, é a sua vida que vai testificar se você tem Jesus Cristo em tua vida selado ou não. Você pode ter os dons de Deus. Você pode ter todos os dons de Deus e ir para o inferno com todos eles. Porque assim, as pessoas quiseram os dons. Os pentecostais se perderam por conta disso. Porque eles correram atrás dos dons e ficaram com os dons até hoje. Estão aí com os dons, estão rodando em ciclo no deserto, estão perdidos, sem acertar o caminho, porque se desviaram da palavra, se distanciaram da palavra de Deus e ficaram com os dons. Olha a condição das igrejas hoje, olha aí a situação dessas igrejas pentecostais, apelidadas de pentecostais e neopentecostais. Olha aí a condição das pessoas. As pessoas são fingidas, as pessoas são falsas, as pessoas compram e não pagam, as pessoas são caloteiras, a maioria delas, adúlteras e fornicárias, e tudo dizendo que tem Espírito Santo. As pessoas dentro das igrejas, o que é que você vê dentro dessas igrejas? Todas elas, sem exceção. O que você vê muito é inveja. O que você vê muito é fofoca. O que você vê muito é briga por cargo, briga por posição. Briga essa política velha, nojenta, em cima dos púlpitos desses pastores. Muitos pastores invadindo o campo do outro. Muitos pastores derrubando o outro. Muitos pastores caluniadores. Muitos pastores mercenários. Muitos pastores gulosos que só pensam no dinheiro. Que só pensam em arrancar dinheiro das pessoas. As pessoas sofrendo. As pessoas passando dificuldade. As pessoas passando necessidade. As pessoas passando fome. Muitas delas desempregadas, mas o pastor na igreja não quer saber se você tem dízimos e oferta para lançar na mão desses mercenários. E dizem que estão cheios do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que estão doentes, pessoas enfermas, inclusive dentro da própria mensagem dos tabernáculos da fé, que é a maior hipocrisia. Esse é que é fariseu mesmo. Porque pegaram um espírito de fariseu na maioria desses tabernáculos da fé pelo Brasil afora. Estão ungidos com um espírito farisaico. Eu conheço pessoa que está doente.
o filho doente, passando dificuldade, até mesmo passando privações de pão, chega ao pastor para pedir uma ajuda, para fazer o exame do filho doente, exames caros. Mas o pastor, infelizmente, o pastor diz, não podemos não, porque o caixa da igreja está no vermelho. Porque o caixa da igreja está fraco, não tem nada. Aí não pode dar uma ajuda para aquele irmão ou aquela irmã levar o filho ou levar uma filha para fazer um exame ou para fazer um tratamento ou comprar um medicamento. Muitas vezes você está sem nada em casa, não tem um gás. Muitas vezes você está com aluguel atrasado porque ficou desempregado ou desempregada. Muitas vezes você está passando dificuldade, não tem um alimento em casa, está faltando feijão, está faltando arroz, está faltando uma feira. Aí você vai na igreja, chega lá o pastor, simplesmente dá as costas, não quer saber porque ele não quer problema, ele quer só tirar das pessoas, está com a mão encolhida. E o que é que a igreja de Pentecoste faz? Uma igreja que é pentecostal, como é que ela faz? A igreja, quando Deus disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, é para isso mesmo, é para a igreja ajudar os seus membros, ajudar os seus convertidos, aquele que está caído, aquele que está passando dificuldade, aquele que está passando fome, aquele que está desempregado. O pastor, é a obrigação sua, pastor, você ajudar, você dar a mão, você ajudar essa pessoa a se erguer. Isso é que a igreja de Pentecostal fazia, a igreja de Pentecoste fazia. Eu não estou mandando aqui você vender seu carro, sua casa, porque lá atrás, na igreja primitiva, eles vendiam tudo mesmo e era um por todo e todos por um. Lá na igreja primitiva, no evangelho do Senhor Jesus Cristo, o genuíno, era um por todos e todos por um. A igreja se ajudava, os irmãos ajudavam uns aos outros. Mas hoje, olha aí a diferença. E essas casas lotéricas chamadas de igreja dizer que estão cheias do Espírito Santo, meu irmão, isso é uma mentira deslavada. Aí quando aquele irmão ou aquela irmã chega lá no pastor, no escritório, para pedir uma ajuda, para pedir, pastor, a situação está assim, nós estamos em dificuldade, meu marido está desempregado, o aluguel atrasado. O pastor o pastor fica agoniado e fica apressado para aquela pessoa sair logo dali daquele escritório, porque ele não quer ouvir esse tipo de comentário não. Para ir pedir, o William Branham pregou a mensagem, eu esqueci, meu Deus, a mensagem, oh meu Deus, ele pregou a mensagem falando a respeito disso. Que a igreja é para ajudar as pessoas. Se a pessoa a ordem da igreja, pronto. A mensagem, a ordem da igreja. Veja aí que a maioria está tudo desordenada. Eu quero saber se esses tabernáculos estão cumprindo a ordem da igreja, a mensagem, a ordem da igreja que o William Branham pregou. Eu quero saber se eles cumprem, se eles estão vivendo isso aí que o William Branham pregou. Pastor não é para estar pegando dinheiro não, senhor. Conforme a ordem da igreja. E na ordem da igreja que o irmão William Branham pregou, a igreja ela tem por obrigação de ajudar aquele irmãozinho que está ali, que está em dificuldade. A igreja ela tem por obrigação de ajudá-lo, como o irmão William Branham. A igreja que o irmão Branham congregava, que era o pastor Neville, ajudava as pessoas. Hoje, se você for pedir ajuda a um pastor desse, eu não estou aqui generalizando, eu não estou aqui falando de todos. Mas tem muitos que são gulosos. Tem muitos que não querem nem ouvir falar, são olhos de sapo, choco, cururu. Não querem dar ajuda. Então, muitos irmãos estão nessa condição. E a igreja dizer que é cheia do Espírito Santo, está muito longe, não está, meu irmão? Está muito longe do Espírito Santo passear dentro dessas igrejas. Todas elas, de tabernáculo da fé, as Assembleias de Deus. Está muito longe do Espírito Santo se manifestar dentro delas.
Porque é um rio de hipocrisia. São labaredas de falsidades no meio desse povo. O povo é tudo dizendo, pode observar. O povo é tudo falando que tem Espírito Santo, aí fala a língua, e sapateia, e pulam, e gritam, e profetizam. Tudo cheio de Espírito Santo que estão falando língua. Quando você vai olhar para a vida deles, muitos são adúlteros, uns compram, não pagam, são caloteiros, muitos dentro da igreja fornicários, muitos púlpitos dessa aí, da maioria dessas igrejas, muitos púlpitos, tudo no adultério, adultério espiritual e adultério carnal mesmo. A maioria desses púlpitos pelo Brasil afora, dessas igrejas, a maioria estão todos esses púlpitos, a maioria deles, com uma pequena exceção, estão todos corrompidos, se corromperam, se desviaram da palavra, das denominações, as mensagens, as igrejas da mensagem, a maioria dela, da mensagem do profeta William Branham, que se desviaram da mensagem, a maioria desses tabernáculos, esses púlpitos, estão tudo corruptos, são todos corrompidos, a maioria deles, com raras exceções, e dizendo que tem Espírito Santo. O Espírito Santo não está nessa nojeira religiosa. O Espírito Santo não habita em templos imundos. A Bíblia diz, vede que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai habitar num corpo imundo, sujo, adúltero, fornicário? Como é que vai? Embora você esteja aí, meu irmão, embora você esteja aí, minha irmã, falando língua estranha dentro da igreja, em cada esquina tem gente falando língua estranha e profetizando, mas a vida contando outra coisa. Você passa, os vizinhos olham para você, você não tem testemunho para dar. É como o irmão Branham fala aqui na mensagem, um sonho incerto. Ele diz às pessoas de que creem em Jesus Cristo. Creem em Jesus Cristo. Aonde é que estão as obras dessa fé que você diz que tem em Jesus? Aonde é que estão as obras? Eu quero saber a tua vida, meu irmão. Eu quero saber da tua vida, minha irmã. Como é que está a tua vida? Como é que tu diz que tem Espírito Santo porque tu fala língua estranha, mas tu está aí no adultério? Mas tu está aí comprando e não pagando? Mas tu está aí fofocando? Mas tu está aí sendo falso, fingido e fingida? Mas tu está dentro da igreja aí sem falar com outro teu irmão? Brigados. Como é que você diz que tem Espírito Santo desse jeito? Você pode ter o dom do Espírito e você pode ir para o inferno com todos os dons do Espírito. O dom do amor ninguém quer. O dom do amor as igrejas não querem. As igrejas só querem o dom de língua, porque eles acham bonito. Eles querem o dom de cura, porque o dom de cura dá dinheiro. E querem o dom de profecia. O resto, dom de discernimento. Mas o dom do amor, vê se eles querem. As pessoas, irmão, não amam. O que está faltando nessas igrejas, de tabernáculo da fé até a igreja católica, o que está faltando nesse povo que se diz chamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o que está faltando primeiramente é ter caráter de Cristo. E caráter eles não têm. Eles pegaram o caráter da igreja. Segundo, eles têm vergonha na cara. O que está faltando no povo é ter vergonha na cara. Porque quando você diz que é um cristão ou uma cristã, quando você está professando que tem o Espírito Santo, e tua vida está depondo contra você, e tua vida está dizendo que aquilo ali você é falso, você é um mentiroso, uma mentirosa, que não condiz com a tua vida, você é um hipócrita, então você precisa ter vergonha, meu irmão e minha irmã. Você, pastor, você precisa ter vergonha na cara. Quando subir num púlpito, não ter medo de pregar a palavra, não ter medo de falar a verdade para as pessoas. Mesmo que você fique sozinho em cima de um púlpito, fique só você, com 2 gatos pingados sentados num banco aí, mas fique com a palavra. Mas a maioria de vocês se desviaram, mas a maioria de vocês se corromperam, mas a maioria de vocês se venderam para esse mundo velho podre, e vocês estão se deitando com todos os reis da terra. É isso que acontece, meu irmão. O Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, você está cheio com a palavra de Deus. Você está cheio de Deus, porque é Deus em você.
você e você em Deus, e as portas do inferno não vai prevalecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Doenças nenhuma pode prevalecer sobre o teu corpo, meu irmão e minha irmã, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque o Espírito Santo está na tua vida e a tua vida está depondo a favor de você, dizendo amém, amém, amém. Você tem o Espírito Santo porque você é o próprio Espírito Santo de Deus. Você é o representante de Cristo na terra através do Espírito Santo. Mas as igrejas se iludiram. A igreja se iludiu. Pastores enganaram as pessoas em dizer que você tem o Espírito Santo quando você falou em línguas estranhas. Isso não é verdade. Línguas estranhas é o dom do Espírito. Você tem um dom do Espírito. Você tem o dom do Espírito. Mas você precisa ter o doador. Você precisa ter o Espírito e não o dom dele. Amém? Que Deus abençoe. Eu creio que você deve ler a palavra de Deus. Espero que você, meu irmão, que você, minha irmã, que você, pastores, vocês aí, pastores, que ensinaram esse erro para as pessoas, que fizeram da igreja essa Babilônia, que fizeram da igreja uma casa de show, que fizeram da igreja esse comércio deslavado. Vocês devem dar tempo. Dá tempo para vocês botar a casa em ordem. Dá tempo para vocês, pastores, se arrependerem. Dá tempo para vocês se converterem. Dá tempo. Deus ainda está com a porta aberta, dando essa oportunidade para que cada um de nós possamos nos arrepender, nascer de novo e buscar o caminho verdadeiro da palavra de Deus e vivendo com a palavra. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Não adianta eu estar aqui pregando para você. Não adianta eu estar pregando essa palavra tão dura como tenho falado, desafiado o diabo cara a cara, de papa a pá, de pastor a bispo, cardeal, eu não quero saber. É para desafiar porque está na hora, a hora chegada da vinda do Senhor Jesus Cristo e devemos zelar por sua palavra, devemos morrer pela sua palavra. Se aqueles 3 hebreus entraram naquela fornalha ardente, é porque eles creram na palavra e na promessa de Deus. Devemos ficar firmes com a palavra, mesmo que possamos perder a cabeça, mas devemos falar a verdade para as pessoas. E se você, meu irmão, e se você, minha irmã, até hoje, você está aí com esses dons de Deus, falando língua estranha que ninguém entende mais essas línguas. Ninguém entende mais essas línguas. É a mesma língua para todos. Parece que Deus só fala uma coisa só. Pode observar aí dentro das igrejas aí. Olha aí, observa aí dentro das Assembleias de Deus, como é que é. Observa aí, você, meu irmão assembleiano, eu não estou aqui para criticar você, não. Eu estou aqui para beliscar sua consciência, do teu pastor também, dessa organização, que isso aí não passa de um sindicato. Igreja hoje são um sindicato, meu irmão. São organizações. É um sindicato que você tem que pagar, contribuir para ela. Acabou o tempo que existia igreja de Deus na face da terra. Ainda tem, porque a noiva de Cristo está na terra ainda. Mas quando essa noiva for tirada, você vai ver a desgraça que vai acontecer. Quando a noiva for tirada, porque quando a noiva subir, o Espírito Santo sobe com ela. Aí você vai ver o que vai acontecer nessa desgraça aqui, dessa terra. Quem ficar, é claro, que eu espero não estar aqui. Então, meu irmão, você tem oportunidade. Você tem oportunidade, minha irmã, não se iluda não. Você está falando língua estranha? Tudo bem. É o dom de Deus. Agora, se você pensa que tem Espírito Santo porque você está falando língua estranha, você está enganada. Você, meu irmão, está enganado. Você precisa alinhar sua vida com a palavra e viver a palavra, se manter na palavra, ter o caráter de Deus na tua vida, que as pessoas possam ver em você o Espírito de Deus, essa luz maravilhosa na tua vida. E não, muitos crentes, quando você passa assim ou vai comprar coisa, lá vem um crente ali, meu Deus do céu, aquele é caloteiro, aquele é trambiqueiro, aquele... É isso que falam, por quê? Porque não tem testemunho para dar.
porque não tem testemunho de vida. O Espírito Santo é vida vivida. Observe isso. Se a tua igreja, pastor, ela não tem vida vivida, se as pessoas, o comportamento das pessoas, elas estão professando uma coisa e estão vivendo outra, é falso, é hipocrisia e nada mais. Precisa se colocar a igreja alinhada com a palavra. E aquele pastor que queira, eu vou aí pregar essa mensagem dentro da tua igreja. Tu quer? Eu te desafio. Tu aceita? Não aceita não, porque é dura demais. Não aceita porque vocês estão acostumados a esse evangelho velho empresarial, a esse evangelho velho mercenário, esse evangelho velho corrupto. Aí iludir as pessoas, enganar as pessoas estão sendo enganadas por a maioria desses fariseus em cima desses púlpitos. Então, meu irmão, livra-te. Escapa-te por ti mesmo, fica com a palavra, olha para a palavra e viva a palavra. Deixa essa palavra conduzir a tua vida e você veja o Espírito Santo brilhar em tua face. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.